Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou Matheus Carvalho, sou seu professor de administrativo. Nós devemos tratar acerca da intervenção do Estado na propriedade privada. A ideia é que a gente consiga traçar todas as hipóteses e possibilidades de intervenção do Estado numa propriedade do particular. Quando você lê o artigo 5º da Constituição, e certamente você leu porque eu pedi para você ler, você viu que lá tem escrito assim, ó, a desapropriação ela pode ser feita por utilidade pública, ela pode ser feita por necessidade pública ou interesse social, desde que haja prévia justa indenização em dinheiro, ressalvadas as exceções previstas no próprio texto constitucional. Ou seja, a própria Constituição estabelece para a gente exceções nas quais a indenização não será prévia justa em dinheiro. A regra geral é de que a desapropriação seja feita mediante pagamento de indenização prévia justa em dinheiro. Mas a própria Constituição admite as exceções trazidas pelo texto constitucional. Uma coisa ficou claro para a gente aqui. Quem define as exceções é a própria Constituição. Ou seja, não pode amanhã ou depois ser editada uma lei e nessa lei se definir uma desapropriação com pagamento em títulos ou uma desapropriação sem indenização. Não pode. Só quem pode fazer isso é a própria Constituição. Somente o próprio texto constitucional pode excepcionalizar as regras gerais de desapropriação do artigo 5º. E aí, a Constituição fez isso em 3 momentos. A Constituição definiu para a gente 3 espécies de desapropriação que diferem da desapropriação geral. A gente chama de desapropriações especiais. 3 espécies nas quais as desapropriações não são efetivadas nos termos do artigo 5º. Essas 3 espécies de desapropriação, elas acabam gerando uma exceção à regra geral do artigo 5º 24. Haveria um descompasso na Constituição se a própria artigo 5º não permitisse isso. Mas ele diz, indenização prévia justa em dinheiro, ressalvadas as situações trazidas pelo próprio texto constitucional. Tranquilo? Pessoal, até aqui está tudo claro, tem alguma dúvida? Como é que está isso aí? Professor, quais são as espécies de desapropriação? Boa, a pergunta do Ronaldo foi a seguinte, o que é que nós temos de espécie acerca de desapropriação? A pergunta é interessante. Por que ela é interessante? Porque ela geraria 2 respostas de aceitáveis e cabíveis nessa situação. Primeiro, eu poderia pensar nas espécies comuns. Eu poderia pensar na desapropriação por utilidade pública e na desapropriação por interesse social. 2 espécies, 2 legislações, todas elas embasadas no artigo 5º, inciso 24. Entretanto, acredito eu que mais interessante seria a gente pensar nas espécies de desapropriação como as desapropriações especiais, as desapropriações diferenciadas, aquelas exceções admitidas pela própria Constituição. E aí nós teríamos 3 espécies espraiadas pelo texto constitucional. O artigo 182 da Constituição prevê a desapropriação urbana. O artigo 184 prevê a desapropriação rural, aquela para fins de reforma agrária. E o artigo 243 prevê a desapropriação que nós chamamos de desapropriação com fisco ou expropriação. Essas seriam basicamente as 3 espécies. E para a gente conseguir entender, vale a pena a gente esquecer um pouquinho a regra geral e partir para o estudo de cada uma delas. E eu começo com vocês, pessoal, com o artigo 182 da Constituição Federal. O artigo 182, ele define uma desapropriação que nós chamamos de desapropriação urbana. Convencionamos chamar de desapropriação especial urbana, ou desapropriação sancionatória urbana. A gente vai entender isso daqui a pouquinho, por que ela é sancionatória. A ideia é, o artigo 182 criou talvez a primeira exceção à regra do artigo 5º. Por quê? O artigo 182, hoje regulamentado pelo Estatuto da Cidade, define o seguinte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Estatuto da Cidade é a Lei 10.257. Tá? A Lei 10.257 de 2001 é o Estatuto da Cidade. É a lei que regulamenta a utilização, parcelamento do solo urbano. Então, a ideia de que o artigo, vocês sabem que o artigo 22 da Constituição, isso vocês sabem lá de constitucional, o artigo 22 define que compete à União legislar acerca de ordenação do solo urbano e urbanização, a matéria de urbanização é matéria legislativa da União. Foi editado em 2001 o Estatuto da Cidade, que regulamentou essa matéria de urbanização. E o Estatuto da Cidade acabou regulamentando o artigo 182, dizendo o seguinte, vamos lá, não chegamos direto numa desapropriação. Ele diz o seguinte, se o imóvel urbano
não estiver cumprindo a função social prevista no plano diretor da cidade, então, se estivermos diante de um imóvel urbano que não está cumprindo a função social prevista no plano diretor da cidade, chegamos na seguinte situação: o Estado vai ter que tomar uma medida para resolver esse problema. Se o imóvel não cumpre a função social, o plano diretor da cidade define uma função social, e se esse imóvel não cumpre a função social, o poder público municipal vai tomar uma providência. Então, o artigo 182, que a gente acabou de ver, previu uma exceção à desapropriação urbana com títulos da dívida pública. O artigo 184 da Constituição prevê a desapropriação rural. A desapropriação rural, assim como a desapropriação urbana, é uma desapropriação que busca sancionar o imóvel que não está cumprindo a função social da propriedade. A diferença, obviamente, é que no primeiro caso estávamos diante de um imóvel urbano, que não cumpria a função social. E agora estamos diante de um imóvel rural, que não cumpre a função social. Pois bem, o texto constitucional diz isso. Se um determinado imóvel rural não estiver cumprindo a função social prevista no plano diretor da cidade, plano diretor da cidade é para a parte urbana. Se um imóvel rural não estiver cumprindo a função social prevista no próprio texto constitucional, ele vai ser desapropriado para fins de reforma agrária. Como eu disse a vocês, me falta uma terceira espécie de desapropriação, que alguns doutrinadores chamam de expropriação. Para tudo. Para tudo por quê? Porque aqui a gente tem uma nova divisão doutrinária, uma nova discussão doutrinária. Para parte da doutrina, a qual eu me filio, inclusive, para parte da doutrina, expropriação e desapropriação é uma coisa só. Tá? Expropriar e desapropriar seriam expressões sinônimas. A expropriação ou a desapropriação seria a perda da propriedade do particular em face do Estado. Só que alguns doutrinadores entendem que não. Entendem que a expropriação é um gênero, tá? A perda da propriedade do particular em face do Estado. E a desapropriação seria uma espécie. Seria a perda da propriedade do particular em face do Estado mediante indenização. Ou seja, eu teria a expropriação, que seria as situações em que o Estado tiraria do particular a sua propriedade, e dentro da expropriação eu teria uma espécie que é a desapropriação, que é tirar a propriedade mediante um pagamento de indenização, seja em título, seja em dinheiro, mas mediante o pagamento de uma indenização. Então, para quem diferencia desapropriação de expropriação, entende que essa minha terceira espécie não é desapropriação, e somente expropriação. Por quê? Vou explicar melhor. O artigo 243 da Constituição estabelece uma expropriação ou desapropriação sem indenização. Ou seja, no artigo 243, estabelece as situações de plantação de psicotrópicas em bens imóveis. Ou seja, se você tem um terreno e nele você está fazendo a plantação de psicotrópicas, o poder público pode retirar de você o terreno sem pagamento de indenização. É por isso que alguns doutrinadores chamam de expropriação, porque entendem que para que fosse desapropriação deveria ter verba indenizatória. Como não há indenização, seria expropriação. Na prática, diferença quase nenhuma, expropriação, desapropriação, confisco, utiliza para o nome que você quiser. A minha ideia é que você saiba que a Constituição estabelece que os terrenos utilizados para a plantação de psicotrópicas serão expropriados sem direito à indenização. Pessoal, a competência para executar a desapropriação. Primeiro eu quero te dizer uma coisa, executar a desapropriação é pagar o dinheiro e entrar no bem. Tá? Não tem novidade nenhuma. Dizer executar a desapropriação é isso. É pagar o valor indenizatório e entrar no bem. Agora, de quem é a competência para fazer isso? Já que, na aula passada, eu disse a vocês que a competência para declarar a utilidade e necessidade pública era exclusiva dos entes federativos. Vimos duas exceções, mas a regra foi somente os entes federativos podem declarar utilidade, necessidade pública ou interesse social para fins de desapropriação. Já a competência executória não. A competência executória ela é mais ampla. Por quê? Embora a competência declaratória não possa ser delegada, a executória pode. Ou seja, um ente federativo pode declarar utilidade pública ou interesse social e depois delegar o poder de executar
a desapropriação. Então, só por um exemplo básico, a União declara o interesse social em desapropriar um bem para fins de reforma agrária. Depois ela delega ao INCRA. É o INCRA quem executa a desapropriação, o INCRA que é a autarquia federal. Ou seja, eu diferencio a competência declaratória da executória, por quê? Porque a declaratória é dos entes federativos. A executória pode ser feita ou pelos entes federativos, ou por qualquer outra pessoa que esteja atuando por meio de delegação. É possível se delegar a competência executória. A declaratória não, mas a executória sim. Tranquilo? Maravilha, pessoal. Se a gente entendeu a competência para desapropriar, se eu conversei com vocês a ideia de que competência para desapropriar se divide em 3, o que a gente precisa conversar? Do procedimento da desapropriação. Basicamente, o que me interessa nessa aula é conversar exatamente sobre isso. Como é que vai se proceder uma desapropriação? Como funciona o procedimento expropriatório? A gente já conceituou, já vimos quais são as espécies e requisitos, mas a gente precisa adentrar no mérito. A gente precisa começar a discutir como se efetiva essa desapropriação. E aí eu começo dizendo a vocês o seguinte: a desapropriação ela é dividida em duas fases. Aliás, pelo que eu já falei na competência, já ficou fácil da gente entender. Uma fase declaratória e uma fase executória. Na primeira, eu declaro a utilidade pública, eu declaro o interesse social, eu determino a necessidade do bem. Na segunda fase, na executória, eu pago o valor indenizatório e tomo o bem para mim, eu, Estado, obviamente. Então, a gente tem a competência declaratória e a competência executória, e a gente tem as fases declaratória e executória na desapropriação. A primeira fase, o primeiro momento da desapropriação é a declaração. É quando o Estado, o poder público, define que há uma utilidade pública naquele bem ou que há interesse social naquele bem. Então, esse primeiro momento é o momento no qual o ente público declara a necessidade ou a utilidade pública do bem e o interesse social. Primeiro, eu queria que vocês soubessem que essa declaração pode ser feita ou por ato do chefe do executivo, por decreto. A gente fala em decreto expropriatório, né? É quando o chefe do executivo declara a utilidade pública ou interesse social por meio de um ato que é privativo dele, chefe do executivo, o decreto expropriatório. Mas se admite também que a declaração seja feita por lei. Lei de efeitos concretos. É possível que uma lei defina a necessidade de desapropriação de um terreno. Claro que lei de efeitos concretos, todo mundo sabe o que é, né? É aquela lei, aprendeu em constitucional, é aquela lei na qual nós temos uma lei em sentido formal, porque é feita pelo Congresso, com sanção do presidente e tudo mais, mas em sentido material ela não é lei, porque ela não é abstrata. Ela é, na verdade, um ato administrativo materialmente falando. Então, a lei de efeitos concretos é uma das formas de declarar utilidade e necessidade pública na desapropriação. Então, a fase declaratória pode ser feita pelo executivo ou pelo legislativo, ou por decreto, ou por lei de efeitos concretos. Simples e fácil. E aí, pessoal, uma pergunta eu faço para vocês, simples. Quando eu declaro a utilidade pública ou o interesse social nesse bem, isso transfere a propriedade para o bem? Para o particular? Ou seja, quando o particular está lá e assiste o poder público declarar utilidade, necessidade pública ou interesse social do bem, isso faz com que o bem que era do particular passe às mãos do Estado? Não. E por que não? Porque a gente sabe que para declarar utilidade e necessidade pública, o Estado está somente cumprindo o primeiro requisito.